Vai, ó, dá um zoom aí. Dá um zoom na câmera do zoom, pronto. Eu vou usar nesse PAP esse de galinhas da coleção Chicken. Ele tem o fundo bege com os bolões vermelho e preto. É, vermelho e preto não, esse tem de vermelho. Bolão vermelho. Vermelho, é. É que é o contrário aqui, ó. Tem ela no fundo preto com o bolão vermelho também. Que também, também. Meu Deus do céu, totalmente despreparada. Eu não sabia a cor do tecido que ela tá vendendo. Olá, eu sou a Retalinha. Eu sou a Letícia. E você está no canal da Paninhos e Afins. Seja muito bem-vindo. Se gostou do nosso conteúdo, chegou agora, não se esquece de se inscrever, colocar o sininho para tocar, que sempre que sair um vídeo novo você recebe notificação. E também dá o seu joinha e compartilha com seus amigos esse vídeo. E não se esqueça, além de um canal no YouTube estar presente em todas as mídias sociais, a Paninhos e Afins também é uma loja. Uma loja que vende lindos tecidinhos entregando por correio ou para o transportador, né? No Brasil inteiro, né, Letícia? Isso mesmo. E você pode comprar os tecidinhos nesse link aqui, que tá aqui na descrição, ou que tá aparecendo aqui na tela, né, Letícia? Isso mesmo. E o que nós vamos fazer hoje, Letícia? Hoje nós vamos fazer essa cestinha bem fácil de fazer, mas que fica super charmosa. Ela pode ser feita de vários tamanhos, né? Vários tamanhos, é só alterar a medida. E posso usar ela para várias coisas também? Exatamente. Tipo o quê? Você pode usar na sua mesa de café da manhã, no jantar, no almoço, ou pode também utilizar outros tecidos e deixar para organizar a linha no seu ateliê, no lavabo com toalhas, aí vai dar criatividade de cada Pode um. usar ela de chapéu, então. Chapéu? A cesta é minha. Eu não tinha A pensado cesta é nisso. minha. A cesta é sua? É, eu quero usar de chapéu. Então você usa de chapéu. Material do PAP de hoje, 2 tecidos que se combinem, 2 cortes de 40 centímetros, manta R2, tesoura para tecido, e é bom ter uma tesoura também para cortar, refilar a manta, uma caneta para marcar tecido, alfinetes, máquinas de costura e a linha de acordo com o seu tecido. Bora pro papo! Bora pro PAP! Bora pro papo! Nossa, quanto tempo que eu não falo isso! O tecido que eu tô utilizando na cestinha, ele tem um sentido. Então, o que eu fiz? A medida que eu vou fazer essa cesta é 35 por 35. Se o seu tecido não tiver sentido, corta 35 por 35 do tecido do forro, do externo e da manta. Como nesse caso o desenho tem sentido, o que eu fiz? Eu cortei 37 por 37 e fiz uma emenda juntando o desenho. As galinhas estão se encontrando. É como se elas estivessem olhando uma para a outra. E aqui no meio tá a costura. Por isso que eu cortei 2 centímetros a mais. Se a gente corta o 35 por 35 e vai fazer essa junção, vai cair para 33 para 33. Então tem que lembrar disso. Se o tecido tiver sentido, coloca 2 centímetros a mais na medida e faz essa junção para que os desenhos se encontrem. Dessa maneira, na hora que a gente for montar, vai estar em pé desse lado e em pé deste lado. Então aqui o meu tecido de fora já está preparado com a manta. Estou utilizando a manta R2 de 100 gramas porque ela dá uma estrutura melhor para a cestinha. Após fazer a junção, você vai ao ferro, vai abrir as costuras, deixar bem certinho, vai vir com o tecido em cima da manta, pode deixar a manta um pouquinho maior, pouca coisa mesmo. Passa o ferro, ajeita bem o tecido e aí o que eu fiz? Eu marquei o meio e fiz um quilt meio que livre mesmo, fazendo uma ondinha. Eu não passo desenho, eu não risco, eu venho mexendo com a minha mão e vou fazendo essa ondinha. Então eu fiz 3 ondas nesse sentido e 3 ondas nesse sentido. Inclusive uma delas passa sobre a costura central aqui da junção dos tecidos. E isso ajuda a disfarçar. Aqui tá passando o quilt de ondinha, você pode fazer reto, pode fazer com ponto decorativo, o que você achar bacana. E isso vai ajudar também a disfarçar essa costurinha do centro, tá? A parte externa já tá pronta, eu vou reservar então a parte externa. A parte do forro já tá cortada na mesma medida, vou reservar. E agora a gente vai costurar as tirinhas que vão ficar nas laterais para fazer o formato da cestinha. Aqui esse acabamento, gente, eu gosto de fazer mais ele com um dos tecidos da cesta. Vocês vão ver que tem muita sugestão aí que fala para colocar fita de cetim ou viés. Fica bonito, porém,
A fita de cetim, a durabilidade dela é bem menor. A probabilidade dela estragar mais rápido é muito maior que o tecido de algodão. Se vai para uma lavagem e a pessoa não toma cuidado, joga numa máquina e tal, a fita de cetim ela vai esgarçar. Se você coloca o viés comum, a durabilidade vai ser menor, maior que a da fita de cetim, mas bem menor que o tecido de algodão. Apesar do viés ser de algodão, a trama dele é muito aberta. Então, se não estiver com a costura bem feitinha, ele pode começar a esgarçar nas pontas. E vai ficar um acabamento não tão legal quanto fazer com a tirinha de tecido. Então, é uma tira reta, não precisa cortar enviesado nesse caso, tá? Nós não vamos utilizar o viés para fazer acabamento, é simplesmente uma tira de amarração. Vamos vincar o meio, vai ao ferro e vinca, e depois você vai vincar as pontinhas para dentro, dessa maneira. E aí mais uma vez ao meio. E aí vai ficar a tirinha. Se você achar que a tirinha tá muito fina, aumenta a medida, tá? Mas eu acho que fica proporcional ao tamanho da cesta, mas isso vai muito de gosto. Então agora a gente pode pegar aqui uma das pontas, fazer o acabamento para dobrar ela para dentro e ir para a máquina de costura e fazer o fechamento dessas pontinhas aqui. Para facilitar a dobradura dessa pontinha, eu faço uns cortes enviesados, tanto aqui quanto aqui. Mas toma cuidado para não vir até o final, para não estragar o acabamento, tá? Aí é só dobrar ele pro meio e fechar. Vou preparar todas as tirinhas para ir para a máquina de uma vez só, tá? Vamos lá. Vou para a máquina, fechar as tirinhas, lembrando de utilizar uma cor de linha que combine com o seu tecido. Nesse caso aqui tem vermelho, tem bege, aliás tem 2 tons de bege. Eu vou usar um bege escuro porque combina com tudo que tá aqui. E já volto. Voltei da máquina, vou cortar as linhas que ficaram sobrando, para não ficar atrapalhando na hora de costurar. Agora nós vamos posicionar as tirinhas na nossa parte externa da cestinha. Com a caneta de marcar tecido, nós vamos fazer marcações. Nós vamos marcar 6 centímetros de dentro para fora e de dentro para cima, nos 4 cantos. Agora a gente posiciona as tirinhas nessas marcações, com elas voltadas para dentro e deixando a parte da pontinha onde tem o acabamento para dentro da cestinha. Vou prender as tirinhas com alfinete nos 4 lados. Posicionei as 8 tirinhas, 2 de cada lado da cestinha com alfinete. Agora eu vou à máquina passar uma costura de segurança em cada uma. Recapitulando, quadrado de 35 por 35, são 8 tirinhas de 3 por 25, onde você vai vincar o meio e vincar mais uma vez para o meio, que elas vão ficar fininhas. Vocês vão marcar da ponta para dentro 6 centímetros, da ponta para cima 6 centímetros, isso em cada ponta, e é onde vocês vão posicionar as tirinhas. Coloca com alfinete, vai para a máquina e faz a costurinha de segurança. Junta todas as pontinhas para dentro, e agora nós vamos posicionar o tecido do forro, direito do tecido com o direito do trabalho. Ajeita bem o tecido e vamos alfinetar. Nós vamos deixar a abertura num dos meios, de uns 7 centímetros, pode deixar marcadinho. Vamos costurar a volta inteira, com a medida de pé de máquina, lembrando de deixar o retrocesso no começo e no final.
Voltei da máquina. Agora eu vou cortar os cantinhos das 4 pontas. E vamos virar a peça para o lado do direito. Acertar aqui. Então a gente, com a ajuda, se fosse o haste, seria o haste. Hoje eu estou usando um pincel aqui para dar uma acertada nas costuras. A gente abre bem. Acerta as pontinhas que ficaram para dentro. Agora a gente vai ao ferro, assenta bem a costura, ajeita bem o tecidinho da abertura para dentro e na volta a gente vem para fechar e rebater a volta inteira. Bom, terminei de costurar, tá pronto. Agora é só juntar os lacinhos aqui, pontinha com pontinha, e amarrar cada cantinho. Sua cestinha vai estar pronta. Peça pronta, finalizada, super fácil de fazer. É só seguir as medidas, só caprichar no acabamento, que é certeza de venda, ou para você colocar na sua mesa, café da manhã, almoço, jantar, o pessoal vai curtir muito. Se você gostou, dá o joinha, compartilha e não se esquece que se for novo no canal e gostou do nosso conteúdo, se inscreve no canal. E segue a gente em todas as mídias sociais, né, Letícia? Segue no Instagram, que tem live quase todo dia. Segue no Facebook, Twitter e aqui no YouTube. Compartilhando e comprando na nossa loja virtual, que tá aqui do lado. Você ajuda muito a Paninhos e Afins a continuar produzindo conteúdo de qualidade. É com você, não é muita De coisa. qualidade, de editado de qualidade pra você. Muito obrigada. E até o próximo Até o vídeo. próximo vídeo, gente. Beijo, até mais. Aí, vem a câmera aqui. Beijo, até mais.